A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 1 e versículo de número 24, que diz assim: Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar que o milagre aconteceu na casa de Zacarias. Isabel estava gestante, Isabel estava grávida, porém o que me chama a atenção nesta palavra é que ela guardou durante 5 meses, ela ocultou-se, ou seja, ela não saiu falando, aleluia, ela não saiu contando. Existem coisas que o Senhor diz para você que Ele vai começar a fazer na sua vida, mas você não pode falar. Rabasto e decanta. É um segredo seu para com Deus. Quando for para as pessoas ficarem sabendo, não se preocupe. Elas vão ficar sabendo. Deus vai fazer elas saber, Deus vai fazer você testemunhar. Mas enquanto não for o tempo de testemunhar, fique em silêncio. Existem projetos, irmãos, existem propósitos que precisam ser guardados. E a gente precisa ter essa sensibilidade. Nós pensamos, não, Deus me guarda, Deus me livra. Eu não preciso ficar escondendo nada de ninguém. Pois é, Deus guarda, Deus livra. Porém, se a gente estiver debaixo de obediência, mas se a gente estiver desobedecendo, mas se a gente estiver falando demais, o Senhor, Ele não tem responsabilidade, irmãos, com aqueles que são irresponsáveis com aquilo que carrega. Eu vou repetir para alguém entender. Deus não tem responsabilidade com aqueles que são irresponsáveis com aquilo que carrega. Você tem que observar que quando você tem um propósito de Deus, você precisa ter responsabilidade. Você não pode sair falando, contando para todo mundo, não. Você vai observar que Jesus, Ele era o Filho de Deus, veio, ao mundo como filho do Senhor. Deus poderia muito bem dar um livramento a ele a todo tempo e a todo momento. Deus poderia muito bem ter matado Herodes quando Herodes se levantou contra a vida de Jesus logo. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece em sonho para José e diz: José, pega Maria, tua esposa, e o menino e foge para a terra do Egito. Ou seja, não fica. O que foi que José fez? José ficou dizendo: não, mas ele é o filho de Deus e eu vou ficar aqui mesmo e ainda quem toque. Foi assim que ele fez? Não. Ele se levantou e obedeceu e foi para o Egito, até que Herodes morreu. Porque para todas as coisas há um tempo determinado, e nós que servimos a Deus não podemos ficar tentando ao Senhor. E Deus está dizendo para você: não tentarás o Senhor teu Deus. Se Deus disse não conte, você não pode ficar falando. Lembra de Joquebede? Joquebede escondeu Moisés por 3 meses. Foi o tempo que ela conseguiu esconder, o tempo que era para ele ficar em oculto. Se Joquebede não esconde o menino, se Joquebede sai mostrando, porque a Bíblia diz que Moisés era um menino formoso, se ela sai mostrando: ó, que menino lindo, eu dei uma luz a um filho, ele é lindo, e mostrando a vizinhança e todo mundo ali, com certeza, uma hora ou outra, aleluia, o povo ia espalhar aquela notícia que tinha um menino na casa de Joquebede. Sabe o que ia acontecer? Aquele menino iria morrer. O propósito de Deus não ia se cumprir. Os propósitos de Deus precisam ser guardados. Pessoas que estão me ouvindo agora precisam ter a sensibilidade de saber guardar segredo. Declare comigo: eu vou saber guardar segredo e o meu Deus vai me dar livramento. Eu vou saber guardar segredo e o meu Deus vai me dar livramento. Quando você fala menos, você recebe livramento. Quando você guarda o segredo, você recebe livramento. Por quê? Porque o inimigo não vai tentar roubar. O inimigo não vai tentar destruir aquilo que ele não sabe, aquilo que não saiu da sua boca, aquilo que você não falou. Tem pessoas que elas mesmas atraem inveja para a vida delas, sabia disso? Falando muito, aí fica falando que o marido é maravilhoso, que os filhos são maravilhosos, que a casa é maravilhosa, que tem isso, que comprou aquilo, que fez aquilo. Você mesmo atrai inveja para si. Aprenda a silenciar. Rabai xarabadaramantui. Ou ribiasto decanta. Aprenda a silenciar. A Bíblia diz que Maria guardava as coisas que ela ouvia e que ela via sobre Jesus no seu coração. Maria era uma mulher sábia, Maria não saía falando demais. E Deus está dizendo: quem guarda grandes propósitos, quem guarda grandes projetos, tem que ter uma sensibilidade de não falar muito, tem que ter um equilíbrio no que fala. Quem guarda grandes projetos tem que saber guardar segredo, diz o Senhor. Declare comigo: eu não vou expor os projetos, mas eu vou guardar segredo. Eu não vou expor os projetos, mas eu vou guardar segredo. Eu te mostro na palavra do Senhor, aleluia, alguém que expôs o projeto para quem não devia e pagou um alto preço: o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele abriu tudo que ele tinha de mais valioso para os babilônicos. Chegou a embaixada da Babilônia lá, e o que foi que ele fez? Abriu tudo, irmãos, abriu tudo e mostrou o que tinha e o que deixou de ter. E o profeta Isaías disse: eles vão vir e vão destruir tudo, eles vão vir e vão tomar tudo, os babilônicos, porque você abriu as portas.
Tem coisas, irmãos, que é segredo. A gente não pode abrir as portas. Tem coisas que a gente não pode contar nem para o nosso melhor amigo nessa terra. Tem coisas que a gente não pode contar para ninguém. O Espírito Santo, ele diz para você: aprenda, minha filha, a guardar o segredo. Aprenda, meu filho, a silenciar sobre algumas coisas. Sarabastri. Eu vou profetizar que Deus está refriando a sua língua. Deus está refriando a nossa língua para que a gente não fale. Para que a gente não fale demais, para que a gente não abra o projeto, para que a gente não exponha aquilo que Deus quer em segredo, irmãos. Quem é escolhido para um grande propósito tem que saber guardar segredo. Tem que saber guardar segredo, aleluia. A Bíblia diz: não te metas com quem abre muitos lábios. Não fique perto de quem fala muito. Você já vê alguém que fala demais? Alguém que fala de todo mundo? Saia de perto, porque daqui a pouco o assunto vai ser você. E se você expor isso para alguém que fala muito, se você expor algum segredo, ela vai sair contando. Assim como ela conta os segredos dos outros para você, ela vai contar o seu também para os outros. Então não te metas com quem fala muito. E se você é dos que fala muito, peça para que Deus refreie sua língua. Porque, irmãos, quem vive grandes projetos precisa ter maturidade de saber silenciar. Precisa ter maturidade. Ribianda lasto e decanta rabaia asturabaia. Precisa ter maturidade de saber se calar. O céu está dizendo para você: e tenha maturidade de saber se calar. Tenha maturidade de saber silenciar. Deus é um Deus de livramento na sua vida. Ele quer livrar os projetos dele na sua história. Porque assim, irmãos, quando Deus nos entrega grandes propósitos, a gente tem que viver como se a gente estivesse vivendo aí de qualquer jeito. Não, porque é de Deus eu posso falar. Porque é de Deus eu posso contar. Porque Deus livra da inveja, Deus quebra a maldição, Deus quebra a obra contrária. Não, não é assim não, irmãos. Se Deus diz se cale, você tem que se calar. Se Deus diz silencie, você tem que silenciar. Por acaso você vai ter diamante em casa e você vai sair falando para todo mundo da sua rua, todo mundo dos seus vizinhos, para todo mundo da sua parentela que você tem diamante dentro de casa, que você tem ouro dentro de casa? É claro que não, porque senão vai cair no ouvido de alguém que não deve e você vai correr risco, e você vai correr o risco de perder aquele diamante, aquele ouro. Assim é, irmãos, aleluia. Aquilo que os céus nos entrega. A gente não pode sair falando para todo mundo. Tem gente que nem fala, irmãos, omita, bota tudo para fora. E Deus está dizendo: é tempo de silenciar, minha filha. É tempo de guardar o segredo. Sabe por que Deus escolheu a Maria? Eu acredito, eu tenho certeza que foi uma das coisas que chamou a atenção, aleluia, dela em Deus. Ela sabia guardar segredo. Maria sabia guardar. Maria sabia ter maturidade, apesar de ser uma menina. Apesar de ser muito nova quando ela engravidou de Jesus, mas ela sabia, aleluia, ela era centrada. Ela era uma mulher, sabe o que? Amadurecida, madura. Que possa haver um amadurecimento na nossa vida, para que a gente não possa sair contando para as pessoas, sair falando. Tem gente, irmãos, que era para já ter vivido projetos, propósitos de Deus. Tem gente que já era para ter vivido milagre. Tem gente que já era para estar aí com posse de vitória. Porém, não tá, porque Deus manda te dizer que você falou demais. Você sabe do que Deus está falando. Você falou muito, você não refreou sua língua, você saiu contando os projetos, você saiu contando os sonhos. Tem gente que sai contando tudo. Tem gente que sai contando as bênçãos, tem gente que sai contando os problemas para todo mundo. Aí você tá passando por uma luta que é você e Deus. Lembra de Abraão? Abraão foi em silêncio. Abraão não contou para ninguém quando Deus pediu Isaac em sacrifício. Abraão soube silenciar. Aí tem gente que tá numa prova com Deus, numa luta, que às vezes nem é aquilo tudo. Deus só tá provando você. Aí você sai contando para todo mundo o que você tá passando. E Deus está dizendo: ei, aprenda a confiar em mim. Aprenda a entrar no seu quarto, fechar a porta e contar para mim onde são os seus problemas, as suas dores, as suas dificuldades. Porque tem gente, irmãos, que não vale nem a pena você estar contando seus problemas. Porque tem pessoas que são como carpideiras, elas se alimentam da sua tristeza, da sua derrota. Tem inimigos teus que cercam amigos teus para saber da sua vida, rabasto e decanta. Para saber se você está sofrendo, para saber o que você está passando. Aí você conta para um amigo que conta para o teu inimigo. E Deus está dizendo: não alimente pessoas a teu respeito. Faça com que elas fiquem, com a mente, sem entender, com a mente bem embaralhada sobre você. Tipo, eu não sei nada da vida dela, ela não esboça nada, não mostra reação nenhuma. Eu não vejo nada, eu só vejo ela ali, aleluia, da mesma forma, com aquela postura. Ninguém sabe, ninguém vê. Porque as suas lutas têm que ser entre você e Deus, Deus e você. E assim como também algumas vitórias, e assim como também algumas promessas. Deus trouxe pessoas aqui para que você aprenda a guardar segredo. Quando Eliseu mandou a mulher foi até o profeta Eliseu com dívidas, e ele mandou com que ela pegasse vasilhas vazias emprestadas, não poucas. Ele disse: entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Ou seja, não conta para ninguém, entre você e eles.
E o milagre aconteceu de porta fechada. O Senhor manda eu te dizer que tem milagres que Deus quer fazer na sua vida que é de porta fechada. Deus não quer que ninguém saiba, Deus não quer que ninguém escute, Deus não quer que ninguém, aleluia, fique sabendo do que você está passando entre você e Deus, Deus e você. Aprenda a guardar como Maria no seu coração algumas coisas. Aprenda a conversar com Jesus. O véu do templo foi rasgado, irmãos. Hoje nós temos livre acesso a falar com Deus. Temos o Espírito Santo que nos ajuda quando a gente só tem gemidos. Aleluia. Ele intercede por nós. Ele está aqui organizando a nossa oração para levar para o Pai. Às vezes a gente não tem nem palavras. Ele diz, ela queria falar isso. Ele decifra as lágrimas. Então, em nome de Jesus, abra o seu coração, abra a sua vida para quem pode te ajudar. Quem é que pode te ajudar hoje? Sua situação não é impossível? Não é só Jesus que pode fazer? Então por que ficar contando para A, para B e para C? Ai, irmã, mas se é projeto de Deus, não tenho medo de inveja. Não é isso, irmãos. Não é ter medo de inveja, é ter sabedoria. É saber que se você falar muito, você vai levantar inimigos que podem atrapalhar o projeto de Deus na sua vida. Então de perseguição já basta, minha filha, se cale. De perseguição já basta, fique em silêncio. Porque tem gente, como eu falei, que atrai inveja para si mesmo. Tem gente que a pessoa chega perto dela, ela fala a vida inteira, ela diz que tem carro, ela diz que tem casa, ela diz que comprou isso, ela diz que o marido é maravilhoso, ela diz que os filhos são uma bênção. Ela começa a falar, ela começa a contar tudo, ela começa a dizer os segredos de Deus com ela começa a dizer que Deus se revela, ela começa a dizer que Deus fala, ela começa a dizer que Deus tem intimidade com ela, e ali começa a atrair inveja. Inveja, irmãos, é terrível. Inveja é terrível. Os irmãos de José tentaram matar José por causa de inveja, irmãos. Inveja é terrível. Por isso Deus está dizendo para você, em nome de Jesus, silencie. Você tem grandes planos, grandes projetos, porém fique em silêncio. José falou muito. Deus deu 2 sonhos para José. José saiu contando para os irmãos. Os irmãos já odiavam ele, passaram a odiar ainda mais. E tem gente que já não gosta de você, mas é camuflado. E quando você fala muito, você começa a expressar muito, essas pessoas passam a te odiar mais e passam a te perseguir. E Deus está dizendo para você, eu quero te livrar de perseguições desnecessárias. Declare comigo, eu vou silenciar para que eu não viva perseguições desnecessárias. Eu vou silenciar, eu vou ficar em silêncio, vou silenciar para que eu não viva perseguições desnecessárias. Deus está querendo te livrar de perseguições, minha filha. Você precisa guardar o silêncio, o propósito de Deus vai se cumprir. A palavra que Deus falou sobre você vai acontecer. Faça como Isabel. Isabel ocultou-se por 5 meses. Ela ficou em silêncio, ela não contou para ninguém. Ela ficou ali, quietinha, somente aguardando o propósito de Deus se cumprir. Então fique em silêncio, porque grandes coisas o Senhor fez e fará pela sua vida. Deus só quer que você tenha maturidade de saber guardar alguns segredos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra? Coloque seu pedido de oração nos comentários que nós vamos estar orando. Amém? Guarde uma coisa no seu coração. Antes que eu ore, eu vou falar para vocês que o Espírito Santo está me incomodando. Quando você sabe que alguém, ela fala muito, ela tem uma boca muito fraca, ela fala tudo. Ela não guarda o segredo, você vai contar a sua intimidade para ela? Assim é Deus. Deus olha pra você, vê que você fala demais, você tá com a boca fraca, a língua que bate todo o tempo falando. Ele não vai revelar segredos porque você fala muito. Então ele quer revelar segredos para quem sabe guardar segredos. Então a partir de hoje peça maturidade a Deus para que você saiba guardar os segredos, porque ele tem coisas grandes para te revelar. Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Pai amado, Pai santo, Pai querido, para te agradecer por tudo, ó Pai. Nos ajuda. Nos ajuda, Pai amado, a guardarmos o segredo, a guardarmos o silêncio, Pai. Porque muitas vezes com alegria, Pai, queremos contar, queremos sair falando, mas não é para falar. Tem coisas que é para silenciar mesmo. Tem coisas que é entre a gente e o Senhor e a gente, Pai. Nos ensina a ter essa sensibilidade. Nos ensina a ser sábios, Pai amado. Sábias, meu Deus amado. A guardar com prudência o teu projeto, assim como Isabel guardou com prudência. Assim como Maria guardava as coisas no coração com prudência. Que possamos ter prudência de guardar, Pai. Que possamos não ser imprudentes, Pai amado. Como Ezequias abrindo todos os nossos tesouros. Não, Pai. Que possamos guardar aquilo que é precioso, porque o que é precioso é para ser guardado. O que é precioso é para ser escondido, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, a guardar aquilo que é precioso, para que ninguém tome, Pai amado, a nossa coroa. Para que ninguém tome os projetos do Senhor na nossa vida ou tente atrapalhar ou invalidar as palavras que o Senhor lançou, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos livra de toda perseguição desnecessária por falarmos muito, Senhor. Nos livra de toda inveja, meu Deus. Nos livra de toda praga, de toda maldição lançada, de todos aqueles que não querem ver o nosso crescimento. Abre os nossos olhos espirituais, para que a gente possa saber quem é quem, para que a gente possa discernir quem a gente pode falar e quem a gente não pode, Senhor, para que a gente possa ter a maturidade de sabermos o que é segredo nosso com o Senhor e aquilo que podemos falar, Pai. Vai curando o teu povo, eu te peço, vai libertando, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, vai fechando a sepultura e vai desfazendo todos os laços do inimigo, Senhor. Obrigada por essa palavra, Pai. Nós cremos, Pai, no teu poder.
Nós queremos a tua fidelidade, nós queremos que o Senhor é bom, Pai, que o Senhor está entrando, meu Deus amado, a partir de agora, onde nós não podemos entrar e fazendo o que nós não podemos fazer. E nós vamos guardar o segredo, Pai, sobre as revelações que o Senhor trará para a nossa vida, porque tu és fiel, tu és um Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido. E tu, meu Pai amado, não deixará com que nada nem ninguém venha nos enganar, Pai. Obrigada. Obrigada por essa palavra, nos dá maturidade para que possamos guardar o segredo. Fica conosco, assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus diz pra você, a partir de hoje, minha filha, eu estou te dando maturidade. A partir de hoje, meu filho, eu estou te dando maturidade para que você saiba guardar o segredo. Que Deus te abençoe. Se você crer, declare amém.